pastoral. Irmãos, pastorear é um ministério. Não é profissão, não, é ministério. Tudo que o pastor ele faz aqui na terra, ele faz para o Senhor. E um dia, nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que fizemos aqui neste mundo. Nesta noite, irmãos, queremos falar do ministério pastoral. E o tema da mensagem desta noite, um pastor segundo o coração de Deus, é o tema da mensagem desta noite. Igreja, hoje é dia do pastor. Iremos falar por alguns minutos sobre o ministério pastoral. Ser pastor, para mim, é um privilégio. É uma vocação sublime. Significa cuidar, orientar e caminhar ao lado de pessoas, sendo instrumento de Deus para transformar vidas. Isso é pastorear, irmãos. Ser pastor, para mim, é um privilégio. É uma vocação sublime. Significa cuidar, orientar e caminhar ao lado de pessoas, sendo instrumento de Deus para a transformação de vidas. Irmãos, quando o Senhor Deus chamou o pastor André, Ele está chamando o nosso irmão, bacharel em teologia, seminarista Giovanni, para esse sublime ministério e chamou a mim também. E o ministério é cuidar de vidas, irmãos. Cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Pastor que não gosta de pessoas, que não ama pessoas, ele não vai pastorear bem. Pastor precisa de amar pessoas, de cuidar bem de pessoas. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre o pastor precisa ser. Queremos falar sobre 7 qualidades que o pastor precisa ter. 7 qualidades que o pastor precisa ter. O pastor precisa ser aprovado por Deus. Irmãos, primeiro, o pastor precisa ser aprovado por Deus. Irmãos, em outubro, eu creio que vai ser em outubro, o concílio do nosso irmão Giovanni, ele vai passar por um presbitério, e eu creio que são 3 pastores, né, de teologia, eclesiologia, história do Batista, 4 pastores, convenção de chamada. E o Giovanni, ele vai passar por um presbitério. Vai ter um pastor examinando o irmão Giovanni em eclesiologia, o que é a igreja. Um outro pastor examinando o nosso irmão Giovanni sobre história dos batistas. Um outro pastor vai estar examinando o irmão Giovanni sobre teologia, estudo sobre Deus. E um outro pastor vai estar examinando o irmão Giovanni sobre conversão e chamada. Conversão e chamada para o ministério. E eu creio, em nome de Jesus, que o irmão Giovanni, ele vai ser aprovado pelo presbitério e aprovado por Deus também. Assim como o pastor André, né, foi no templo menor, teve o concílio ali, ele foi aprovado por Deus e aprovado também pelo presbitério. E eu, há 21 anos atrás, também passei por um concílio. Primeiro, o pastor ele tem que ser aprovado por Deus. Deus, ele chama, ele vocaciona, ele prepara, e o Senhor Deus, ele aprova o obreiro para o ministério pastoral. Nós vemos na Bíblia, irmãos, pastores que foram bênção nas mãos de Deus. Timóteo, ele foi uma bênção, um pastor, um jovem pastor, filho de Eunice, neto de Eloíde. E Timóteo foi um grande homem de Deus, um grande pastor que pastoreou a igreja do Senhor com sabedoria do alto, com amor e dedicação.
E ele cuidou de vidas, cuidou de almas. E a Bíblia fala sobre muitos outros pastores, homens de Deus que cuidaram do rebanho do Senhor. Pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, também que cuidou de vidas, que cuidou de almas. Ele pastoreou com amor, com dedicação. Também a Bíblia fala sobre outros homens de Deus que pastoreou o rebanho do Senhor. Moisés, ele pastoreou um grande rebanho do Senhor no deserto. Moisés. E Moisés era um homem, irmãos, um homem tão santo, que o Senhor Deus falava somente com Moisés no monte. O povo ficava embaixo, tinha um limite, tinha uma linha, podemos dizer assim, um limite, o povo não poderia subir o monte, o povo tinha que ficar embaixo do monte, e Moisés subia e Deus falava com Moisés, porque era um homem preparado por Deus, que pastoreou a nação de Israel 40 anos no deserto. E o pastor, ele precisa de ser aprovado por Deus. Pastor também, irmãos, ele precisa ter uma vida de oração, intimidade com o Senhor. Pastor, ele precisa ter uma vida de oração. Irmãos, o pastor, ele precisa de orar. Orar assim como Daniel orava 3 vezes por dia. Orar sem cessar. Orar constantemente, né? Perseverar em oração. O pastor precisa de ter uma vida de oração, intimidade com o Senhor. Ele precisa possuir uma vida de oração e precisa ser dependente da direção do Espírito Santo em todas as decisões. E como pastor, irmãos, ele vai tomar decisões certas e decisões que agradam ao Senhor nosso Deus, orando. Sem oração, irmãos, nós vamos tomar decisões erradas. Sem a oração, irmãos, nós não vamos agradar a Deus. Todas as decisões dos grandes homens de Deus, antes deles tomarem decisões, eles oravam, e depois o Senhor Deus respondia às suas orações. Nós vemos homens de oração. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para orar a Deus, falar com Deus. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. E para nós tomarmos decisões, irmãos, precisamos de muita oração. Muita oração. Muita oração. Muita oração, irmãos, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então o pastor, ele precisa de orar. Nós temos que orar pelos doentes. Nós temos que orar pela igreja do Senhor Jesus. Nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que orar todos os dias pelo nosso país, orar pelas famílias que estão passando por dificuldade. O pastor precisa de ter uma vida de oração. Pastor que não ora, irmãos, ele pode passar por momentos difíceis no ministério. Pastor que não ora, ele pode fracassar no ministério. Nós temos que orar. E orar sem cessar. Vigiar e orar. Às vezes, irmãos, nós temos que orar por famílias que estão precisando de oração, porque aquelas famílias estão passando por dificuldade. E temos que orar, irmãos, por famílias. Quantas famílias, irmãos, que estão passando por dificuldade, os filhos nas drogas, e famílias que estão enfrentando dificuldades, e o pastor, ele aconselha e ora, e Deus, ele age de forma sobrenatural, e aquela família que estava enfrentando dificuldades, Deus, ele age de maneira sobrenatural, e aquela família, ela é
abençoada. Filhos saem das drogas, deixam as drogas. Esposa e marido que às vezes estão enfrentando uma dificuldade, e através da oração de um pastor que cuida do rebanho do Senhor, famílias se reconciliam. Marido pede perdão à esposa, a esposa pede perdão ao marido através de oração. Irmãos, eu estou aconselhando algumas famílias. Tem uma família, irmãos, que eu tenho aconselhado, já fui umas 3 vezes conversar com essa família. É uma família de uma outra cidade, e é uma família que está vivendo um momento muito difícil. Mas eu tenho orado a Deus por esta família, para que essa família, o esposo, venha voltar para casa. E Deus, irmãos, eu creio que Ele já está trabalhando de forma poderosa para que essa família possa se perdoar, marido perdoar a esposa perdoar o marido. E o pastor, ele tem que viver uma vida de oração. Irmãos, essa semana eu estive visitando o Hospital São José do Avaí, e ali nós fizemos ali umas 40 visitas. E quantas pessoas, irmãos, estávamos orando numa ala, e outra ala falava assim: pastor, ora por nós aqui também. Saímos de uma ala, ia para outra ala, saía de um CTI, ia para o outro CTI. Os médicos ali pediram para orar por eles, porque eles estão cuidando de vidas. E pastor tem que ser um homem de oração. Nós temos que orar pelos enfermos, orar pelas famílias, orar por aquelas pessoas que estão precisando de oração, e nós temos que orar constantemente, orar sem cessar. Segundo, irmãos, o pastor, ele precisa ser humilde e manso. Irmãos, a qualidade de homens de Deus que viveram no passado, homens que eram humildes e mansos. A Bíblia diz que nós temos que ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Nós temos que ser manso. O pastor, ele tem que ser humilde e manso, nunca perder a cabeça quando conversa com alguém. E ele tem que tratar todas as pessoas com amor. Irmãos, o pastor, ele tem que ser humilde e manso, ele não pode perder a cabeça. Mesmo se tiver um problema sério para ser resolvido, ele tem que ser manso, humilde e nunca perder a cabeça no momento em que ele precisa tomar algumas decisões. Ele tem que ser manso. A Bíblia fala, irmãos, de homens que foram mansos. Abraão era o pai da fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o pastor, ele tem que ter fé, ele tem que ser um homem segundo o coração de Deus, ele tem que ser um homem manso e humilde também. Ele tem que crescer, Deus, importa que ele cresça e que eu diminua, mas que ele cresça. Pastor, ele tem que ser humilde para que o Senhor Deus cresça. Pastor também que tem que ser manso, manso como a pomba. Irmãos, eu conheci um pastor que ele era tão manso, um homem tão manso. Pastores que já estão na glória, pastor Cândido, que homem que vivia um ministério, era um homem manso, um homem humilde, mas um homem cheio de sabedoria do alto. Pastor, foi pastor da minha esposa e foi meu pastor por algum tempo. Eu fui membro da Igreja Batista, lá em Monte Sinai, mas que homem manso, que homem humilde, que homem de Deus, um verdadeiro pastor que amava vidas. Sempre ele tinha um conselho, e um conselho bom para as suas ovelhas. Pastor, irmãos, no terceiro lugar, ele tem que ser um homem fiel a Deus. Fidelidade, o pastor tem que ser fiel. O pastor, ele tem que ter fidelidade, ele tem que ser um homem leal ao propósito de Deus, fiel ao propósito de Deus. Tem que ser fiel à família e aos membros da igreja também.
Ele tem que ser um obreiro que não engana ninguém. Irmãos, o mundo está cheio de lobos, de pastores que são mercenários. Está cheio o mundo, irmãos, de falsos profetas, de mercenário. Mas o homem chamado por Deus, aprovado por Deus, ele tem que ser leal ao propósito de Deus, ele tem que ser fiel à família e aos membros da igreja. E ele tem que ser um obreiro que não engana ninguém. Palavra de um pastor, de um homem que Deus chamou para o ministério da palavra, tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tem que ser um homem fiel. O pastor, ele não pode enganar os membros, as ovelhas do Senhor. Ele tem que ser um homem aqui na igreja e lá fora um homem de Deus. Ele não pode brincar de ser cristão. Ele tem que ser um homem de caráter, um homem de palavra, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus, irmãos, exige do obreiro aprovado fidelidade. Fidelidade. Irmão, nós estamos vivendo dias tão difíceis, que nós estamos vendo, irmãos, obreiros escandalizando a igreja do Senhor. Obreiros que não estão sendo fiéis ao propósito, ao chamado de Deus para o ministério da palavra, não estão sendo fiéis, estão escandalizando a igreja do Senhor. E o Senhor exige de nós, obreiro, fidelidade. Nós temos que ser leal ao propósito de Deus, fiel à família. O pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher, assim como o diácono, homem cheio do Espírito Santo de Deus, homem de caráter. O pastor tem que ser fiel ao propósito de Deus, fiel aos membros da igreja também, e não enganar ninguém. Irmão, nós estamos vivendo dias de muito escândalo. Eu nunca vi o mundo do jeito que o mundo está. Eu nunca vi as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo. Nós estamos vendo, irmãos, pastores escandalizando a igreja do Senhor. E o pastor, ele tem que ser fiel em tudo. Ele tem que ser um homem, e um homem de caráter, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e um homem, aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, ele tem que viver. Aquilo que ele fala, ele tem que viver o que ele fala. E nós estamos vivendo dias, irmãos, que tem muito charlatão, muitos pastores que estão vivendo uma vida, o que eles pregam, eles não vivem. Mas o Senhor Deus nos chamou, o pastor André, futuro pastor Giovanni, o Senhor Deus me chamou a mim também para cumprir o ministério da palavra. E nós temos que ser fiel a este Deus até o fim. O pastor também, ele tem que ser um homem que venha a ter domínio próprio, controlar suas emoções, palavras e reações, evitando fofocas, divisões e atitudes impulsivas. Pastor, ele tem que controlar os seus desejos. Ele tem que fazer tudo para a honra e glória do Senhor Deus da seara. O domínio próprio, irmãos, o pastor, ele tem que pedir ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele tinha um domínio próprio, o apóstolo Paulo. E nós temos que ter o domínio próprio também, pedir ao Senhor Deus, Senhor, eu não quero, Senhor Deus, servir de escândalo para a igreja do Senhor. Eu quero ter o domínio próprio. Eu quero olhar para o Senhor, autor e consumador da minha fé, e permanecer olhando para o Senhor, e permanecer vivendo uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de fidelidade ao teu reino. O pastor, ele tem que ter domínio próprio, controlar as suas emoções, negar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, o Senhor Jesus disse assim, não só para os membros da igreja, para o pastor também. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, e siga-me.
E o pastor ele tem que negar a si mesmo, irmãos. As paixões deste mundo, irmãos, muitos obreiros, irmãos, eles estão cedendo às paixões deste mundo. E é triste, irmãos, quando acontece escândalo na igreja por causa de um pastor. É triste, meu irmão, igreja do Senhor Jesus, quando um pastor, ele cai. É triste. É algo que nós vemos a igreja sofrer por causa de um líder que cai. A Bíblia fala sobre homens, irmãos, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, filho do profeta Eli. Aqueles dois homens brincaram de ser profeta. E porque Deus chamou o profeta Eli, ele era sacerdote. E o Senhor Deus chamou também Ofni e Finéias para ser sacerdote. E os dois começaram a brincar com Deus. Com Deus não se brinque, com aquilo que é sagrado não podemos brincar. E Ofni e Finéias brincaram, e eles morreram porque brincaram com as coisas santas de Deus. E o pastor, irmãos, ele precisa de ter domínio próprio. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que está acontecendo muitos escândalos na igreja do Senhor. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo. Nós precisamos pastores. Quando eu falo para os pastores, eu falo para membros de igreja também, meu irmão. Tenha domínio próprio, consagre a sua vida, meu irmão. A cada dia, nós pastores precisamos de consagrar. Um dia eu estava fazendo uma visita numa casa, e tinha um culto, e um membro de uma igreja, ele disse assim para mim: pastor, eu tenho pena de vocês, pastores. Eu falei: por quê, meu irmão? A conta que vocês vão prestar a Deus é maior do que a nossa de ovelha. Pastor vai prestar mais conta do que as ovelhas. E é verdade, irmãos. A ovelha, quem é membro da igreja, vai prestar conta, você vai prestar conta de você só a Deus. O pastor, além de prestar conta da vida dele, ele vai prestar conta das ovelhas, do rebanho que o Senhor Deus confiou aos pastores. E nós pastores, pastor André, pastor Giovanni, futuro pastor Giovanni, e eu também precisamos de ter domínio próprio, irmãos, controlar. Domínio próprio é controlar suas emoções. Você não pode, irmãos, de maneira nenhuma, nós não podemos brincar de ser cristão. O pastor, que é um homem sério, ele vive para a sua esposa, e a esposa vive para o pastor. Ele vive para o rebanho de Deus, pastoreando o rebanho, amando o rebanho, mas é um homem de Deus. Um homem que nega todos os dias a si mesmo e vive uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida de testemunho, longe do pecado, longe deste mundo de trevas. E Deus exige do pastor. A Bíblia diz que vai ser aberto os livros, e depois vai ser aberto o livro. Primeiro vai ser aberto os livros das nossas obras, de tudo que nós fizemos aqui na terra, os livros. E ali vai passar, eu creio, pode ser um grande telão, quem sabe Deus vai ter um grande telão, ou quem sabe Deus vai fazer a gente ver tudo que nós fizemos aqui na terra. A Bíblia diz que vai ser aberto os livros, Talvez não vai ter um grande telão conforme esse aqui, mas vai ter os livros. A Bíblia fala que vai ter os livros, e Deus vai abrir os livros, Senhor Jesus, vai estar escrito lá o que o pastor André fez, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem que morreu para este mundo de pecado, um homem que negou a si mesmo. Giovanni, um homem que morreu para este mundo de pecado. Quando Deus abrir os livros, vai estar lá as nossas obras. Um homem manso, um homem que teve domínio próprio, um homem que amou a igreja do Senhor, um homem que viveu uma vida fiel, vai estar escrito lá nos livros. Primeiro vai ser aberto os livros. Depois vai ser aberto o livro da vida, e vai estar escrito o nome daquele pastor que foi fiel,
daquele pastor que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, vai estar escrito o nome dele lá no livro da vida. Amém, igreja? Nós temos que ter domínio próprio, domínio próprio é controlar suas emoções, palavras e reações, evitando fofoca. Esse pastor não pode fazer fofoca de ninguém, irmãos. O pastor tem que ajudar a ovelha, não fazer fofoca. E existe uma ética, a ética pastoral, irmãos. Pastor, ele não pode fazer fofoca de maneira nenhuma. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Se eu ver alguém falando mal do outro, eu saio de perto, porque o pastor, ele tem que amar vidas, ajudar as pessoas, não falar mal de ninguém. Não podemos fazer fofocas. Divisões na igreja, pastor, ele não pode, irmãos, dividir igrejas, né? Ele não pode divisões na igreja, isso não é de pastor. Atitude impulsivas na igreja também não é de pastor. Pastor, ele tem que controlar seus desejos, irmãos, e temos que controlar. Não só pastor precisa controlar os seus desejos, mas a igreja também precisa controlar todos os desejos, né? Todos os desejos nós temos que controlar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós temos que ter o domínio próprio. O pastor, ele tem que fazer tudo para glorificar o reino dos céus, para glorificar o Senhor nosso Deus. Irmão, pastor também precisa de ter uma vida de testemunho, precisa ser um homem íntegro. Íntegro, pastor precisa viver o que prega para as suas ovelhas. O que o pastor prega, ele precisa de viver. O que ele prega para as suas ovelhas, ele precisa de viver. Tem que viver o que ele prega. Pastor, ele tem que manter uma conduta exemplar, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ele tem que viver uma vida íntegra, aqui e lá fora. Irmãos, uma coisa que eu procuro viver para a honra e glória do Senhor. O que eu sou aqui dentro, eu quero ser lá fora. Irmãos, se algum dia eu ouvir uma pessoa falar mal de mim, irmãos, eu acho que eu vou enfiar o meu rosto no lugar fundo e vou ficar ali numa caverna, né, podemos dizer, e ficar lá escondido, com vergonha, porque, irmãos, a vida de um pastor tem que ser uma vida de exemplo. Exemplo. Já pensou, um pastor está passando numa rua e alguém está falando mal do pastor, denegrindo a imagem do pastor? Pastor, ele tem que ser um homem íntegro, um homem de caráter. Pastor, ele tem que viver o que ele prega para as suas ovelhas. Irmãos, e não é, podemos dizer, o pastor André usou essa mesma expressão, não é puxando sardinha para o pastor André ou Giovanni não, né? Mas são homens de caráter. Eu procuro ser também obreiro aprovado por Deus, irmãos. Porque nós não podemos brincar de ser cristão, não. Não podemos, irmãos, brincar de ser crentes, não. Nós temos que ser homens de caráter. Pastor, ele tem que manter uma conduta exemplar, tanto dentro quanto fora da igreja, irmãos. Às vezes eu fico triste, irmãos, quando a gente vê uma pessoa falar mal de um cristão. Às vezes eu já ouvi pessoas falar mal de cristão. Falar que o cristão, algumas coisas que ele... mal do cristão, falar do caráter do cristão. E eu já ouvi. E quando eu ouço, eu fico triste, irmãos. Eu fico triste, sabe por quê? Porque não só o pastor tem que ser exemplo, mas toda a igreja tem que ser exemplo também. O pastor, irmãos, ele tem que ser um homem íntegro, um homem de caráter, ele tem que comprar e pagar o que ele compra. O pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher, ser fiel à esposa. Pastor, irmãos, ele tem que ser um homem, assim como Sansão, irmãos, ele era nazireu de Deus, ele não podia tomar bebidas fortes. Pastor, irmãos, ele tem que ser um homem de caráter, ele não pode nenhum tipo de bebida forte, ele não pode usar, ele tem que ser um homem de caráter. Pastor, ele não pode fazer fofoca de ninguém, não pode pegar mentira para os outros. Pastor, ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o que ele prega, ele tem que viver aquela vida que ele prega. Você já pensou, irmãos, nós estamos andando na Cardoso Moreira,
eu, pastor André ou Giovanni, e as pessoas falarem mal de nós, nós não podemos, irmão, nós temos que viver uma vida íntegra. Pastor, irmãos, já estamos terminando já. Pastor também ele tem que ter visão de servo. Sabe que o pastor tem que ter visão de servo? Pastor, ele é servo, irmãos. O Senhor Jesus, ele veio para servir. Ele veio para nos salvar e para servir. O pastor tem que ter visão de servo. Compreender que o seu papel é o de auxiliar, facilitando o trabalho na casa de Deus, edificando a comunidade sem criar escândalos. Visão de servo. O pastor ele tem que ser servo, ele tem que servir os irmãos. Assim como o diácono ele serve a igreja do Senhor, a igreja do pastor, a mesa do pastor, a mesa do Senhor e a mesa dos necessitados, diácono, o pastor ele tem que servir. Ele tem que servir, ele tem que ser exemplo de servo. Servo manso, servo fiel, servo íntegro. E ele tem que ser exemplo de servo. O Senhor Jesus, ele foi servo, irmãos. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a nação de Israel esperava um Senhor Jesus que guerreasse, mas o Senhor Jesus ele veio para salvar a humanidade, e ele não veio para guerrear, para pegar uma espada e matar pessoas, mas ele veio para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e ser servo. Ele veio para servir. E ele veio para salvar a humanidade, o Senhor Jesus. E nós, pastores, temos que ser servos também. O pastor, irmão, se na igreja estiver precisando de varrer a igreja, não, tem a zeladora. Pastor também, irmãos, ele é servo. Estiver precisando de fazer um mutirão, o pastor tem que estar junto, ele é servo. Estiver precisando de fazer visita, os irmãos vão, mas o pastor também tem que ir. É servo, ele tem que servir. E ele tem que ser exemplo de servo. A Bíblia diz que um dia o Senhor Deus vai olhar para nós e vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuis por herança o reino dos céus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus ele vai dizer para o servo bom e fiel, o servo que foi bom aqui na terra, foi fiel à causa do Evangelho, foi fiel a Deus. E nós temos que servir, irmão, a igreja do Senhor. É um privilégio servir a igreja do Senhor. É um privilégio pastorear a igreja do Senhor. É um privilégio, irmãos, cuidar do rebanho do Senhor. Cuidar de vidas, cuidar de pessoas é um privilégio. E o último, irmãos, pastor, irmãos, ele tem também que amar almas. Pastor, ele tem que ter amor pelas almas. Amor pelas almas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, Senhor Jesus é um bom pastor. João 10, no versículo 10 em diante, diz que o Senhor Jesus é o bom pastor. João 10, 10 está escrito que o ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O bom pastor, ele veio para nos dar vida eterna e vida em abundância. E nós somos ovelha do bom pastor que é o Senhor Jesus. E pastor, ele tem que ter amor pelas almas. Mover-se por verdadeira compaixão pelas pessoas perdidas que ainda não conhecem o Evangelho e não conhecem Jesus. Pastor, irmãos, ele tem que ter amor pelas almas. Nós temos que estar sempre atrás das ovelhas perdidas. O Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os enfermos, para os necessitados. Mateus 11, versículo 28 está escrito: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus veio para os doentes, para os cansados, para os oprimidos. E o pastor, ele tem que amar almas, e ele tem que sair em busca de almas. Almas. Nós temos que amar almas. Irmãos, a Bíblia fala sobre o bom pastor.
o texto diz que ele tinha 100 ovelhas, o bom pastor. E ele perdeu uma, deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela uma ovelha. E quando ele achou, ele se alegrou. Porque aquela que tinha se perdido foi achada. E nós, como pastor do Senhor Jesus, nós temos que dar a vida pelas almas. O Senhor Jesus, ele já morreu pelas almas. Mas nós temos que fazer de tudo para ganhar almas para o reino de Deus. Quantas pessoas, irmãos, neste mundo que estão perdidas? Quantas pessoas neste mundo que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Quantas pessoas neste mundo que estão andando ainda nas trevas? Mas nós temos que ter paixão pelas almas. Nós temos que ir atrás dessas almas. Pastor de ovelha, pastor chorão, né? Pastor às vezes chora, irmãos, pelas almas. Pastor às vezes, irmãos, ele passa a noite, às vezes sem dormir, preocupado com vidas. Eu já passei noite, irmãos, isso para a honra e glória do Senhor. Não dormi quase nada à noite preocupado. Às vezes preocupado com o irmão doente, às vezes preocupado com o irmão que está enfrentando uma dificuldade, um problema, uma adversidade. Às vezes preocupado até com a igreja, aqui alguma coisa que temos que fazer na igreja, né? E pastor, às vezes ninguém vê, mas ele chora. Hoje eu chorei, irmãos. Eu chorei quando uma irmã, que não é minha ovelha, uma irmã idosa de uma outra igreja, senhora já idosa, mandou um vídeo para mim. E ela mandou um vídeo para mim, e eu estava na sala, comecei a assistir aquele vídeo, falando sobre o ministério pastoral. E quando eu assisti aquele vídeo, eu comecei a chorar, irmãos. A minha filha Larissa estava na sala também, e eu comecei a chorar. Porque o pastor, ele chora pelas almas. O pastor, ele ama vidas, e ele tem que continuar amando vidas, amando pessoas, cuidar bem de pessoas. Pastor, irmãos, ele precisa de ter amor, de ter dedicação, de ter carinho para com o rebanho do Senhor. Essas são as qualidades de um obreiro segundo o coração de Deus, que foi chamado para o ministério da palavra. Essas são as qualidades: domínio próprio, fidelidade, amor pelas almas, íntegro, manso, homem de caráter. Essas são as qualidades de um pastor aprovado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, pastor André, sua vida, futuro pastor Giovanni. Que Deus abençoe a minha vida também. Que Deus abençoe o nosso ministério. E que Deus abençoe todos os pastores que pastoreiam o rebanho do Senhor com amor, com dedicação. E um dia eles vão prestar contas das ovelhas que o Senhor Deus confiou a nós. Nós vamos prestar contas. Parabéns. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero ainda ler 3 versículos aqui. Eu quero ler com a igreja. Atos 20, do 28 ao 32. Atos 20, do 28 ao 32. Está escrito assim. Atos, não é Mateus não, é Atos 20, do 28 ao 32. Atos 20, do 28. Cuidem-se de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou, como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, até o 32. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem, lembre-se de que, noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. 32 agora. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça,
que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos que são santificados. Olha, irmãos, que palavra poderosa. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo designou como bispo. Nós, pastores, temos que cuidar de nós mesmos, mas cuidar do rebanho do Senhor também. Vigiar. Cuidar de nós é vigiar. Nós temos que vigiar, temos que orar, temos que viver uma vida íntegra, consagrada, e não servir de escândalo na igreja, e não de maneira nenhuma cairmos, mas temos que vigiar, cuidar de nós mesmos, e cuidar do rebanho do Senhor, para que o rebanho do Senhor permaneça, vivendo uma vida consagrada, uma vida santa, que não haja escândalo na igreja do Senhor. Agora o versículo, 1 Pedro 5, do 2 ao 4. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Já estamos terminando, irmãos. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Versículo, agora o 3 e o 4. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Olha, pastor André, futuro pastor Giovanni, exemplos para o rebanho do Senhor. Nós temos que ser exemplo. Exemplo. A igreja, ela vê em nós Cristo Jesus em nós. A igreja, ela olha para nós e a igreja, ela quer ser crente igual o pastor é. Então, que nós venhamos ser exemplos para o rebanho do Senhor. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus disse também, seja santo porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Nós temos que ser exemplo para o rebanho do Senhor. Sejam meus imitadores como também sou imitador de Cristo. O que eu acabei de ler, né? Provérbios 27, 23. Apenas um versículo. Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Olha que versículo, irmãos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Nós temos que conhecer as ovelhas do Senhor e cuidar bem dela. A que está doente, nós temos que visitar. A que está presa, nós temos também que visitar. Pastor, às vezes que tem uma ovelha, por algum motivo ela foi presa, está na prisão, nós temos que visitá-la. A ovelha que está enferma, nós temos que ir lá orar pelas ovelhas que estão enfermas. Nós temos que cuidar do rebanho do Senhor. Cuidar bem. E o último versículo, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como o trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha, irmãos, procure Giovanni, pastor André, eu também me incluo. Eu estou me incluído no meio dos irmãos. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Nós temos que ser obreiros aprovados por Deus. Pastor André, futuro pastor Giovanni, eu também estou incluído nesse meio. Nós temos que ser aprovados por Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, cair em algum escândalo. Não podemos brincar de ser pastores. Nós temos que ser pastores de Deus, homens de Deus. Homens que venhamos manejar bem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu convido a igreja a se pôr de pé e nós vamos orar. Orar pelo término do culto desta noite. Eu quero dizer à igreja, irmãos, que pastor, ele tem que cuidar da igreja e tem que alimentar a igreja também. E hoje
Fiz uma canjiquinha para os irmãos aí, né? Depois nós vamos comer uma canjiquinha bem deliciosa para todos os irmãos, né? Hoje Deus colocou esse desejo no meu coração, no dia do pastor, de fazer uma canjica para os irmãos, né? Comerem, né? O pastor ele tem que alimentar o rebanho do Senhor, né? Alimentar com a palavra, mas se for preciso também alimentar com comida também. Nós temos que dividir o pão que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar. Soberano eterno Deus, eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos chamou a mim, chamou o pastor André, chamou o futuro pastor Giovanni. Em breve, ó Pai, ele vai ser aprovado pelo presbitério e aprovado por Deus, eu creio em nome de Jesus. O Senhor nos chamou, ó Pai, e o ministério, ó Pai, nós temos que apacentar com amor, com dedicação, apacentar o rebanho do Senhor, servir o rebanho do Senhor, porque um dia o Senhor Deus vai cobrar de nós, pastores, vai cobrar, ó Pai, de nós, e a cobrança vai ser maior. Os pastores vão ser mais cobrados do que os membros de igreja, a cobrança vai ser maior, mas que naquele grandioso dia, Pai, eu, pastor André, futuro pastor Giovanni e os demais pastores, ó Pai, que têm ministrado